Ora bem, este é um webinar sobre a superioridade dos laser scanners da Trimble. Eu apresentei isto em inglês há umas semanas. Estou a regravar em português de Portugal para a comunidade que está mais à vontade para falar essa língua. Eu trabalho para a Corec no Reino Unido. A Corec é o distribuidor principal da Trimble em toda a Europa, juntamente com a Alemanha. E a nossa missão é medir, mapear e gerir o ambiente natural e construído. When we combine an amazing solution with the local knowledge and skill of our teams, the results can be transformational, giving you the confidence to know that you haven't missed a single element, delivering accuracy down to the millimeter, establishing a single source of truth, projecting your vision into the real world, giving you back precious time, and keeping your projects on track. At Corec, we're always looking for ways to empower you. We supply world-leading solutions to help you measure, map, and manage the natural and built environment, and leverage our in-house expertise to create end-to-end workflows built around your needs, providing you the perfect solution that transforms outcomes and improves safety, while reducing costs and environmental impacts. Corec. We bring certainty to your decision-making. Estes são os fundamentos que nos guiam. Confiança que os clientes depositam em nós. Como isto em inglês não vou traduzir, mas deixo aqui no ecrã para se poder perceber. Gostamos de tratar bem os nossos clientes, ser compreensivos e resolver as questões atempadamente. A Trimble anda no mundo dos laser scanners, não é há 2 dias, é há quase 30 anos. O primeiro scanner comercial disponível foi de facto uma empresa que foi adquirida pela Trimble, o Soisic S25. Na altura conseguia capturar 100 pontos por segundo, mas era um processo agora considerado lento, mas possivelmente era muito manual. Difícil de usar, software, alvos, era um processo muito manual. Até hoje em dia, em 2023, onde temos a série X de scanners da Trimble, que são na realidade muito mais rápidos, mas para além disso, muito mais simples de usar. Este é o portfólio atual de scanners que a Trimble tem, em termos de equipamentos montados em tripé, desde a SX12 até ao X7. E como características mais relevantes nestes equipamentos, saliento o registro automático de dados em campo. São equipamentos à prova de água e à prova de pó. Como topógrafo, a capacidade do equipamento de se autonivelar a um nível de precisão muito alto é importantíssimo. Os equipamentos autocalibram-se e têm, de fato, aquilo que é o fluxo de trabalho mais rápido, do princípio até ao fim. O fluxo de trabalho é uma história. O que é que eu quero dizer com isto? No nosso mundo, lidamos muito com dados, mas dados não são fáceis de trabalhar. Portanto, o que acontece é que o nosso cérebro tende a arranjar os dados de uma forma que a informação pareça mais simples de perceber e depois apresentamos visualmente os dados no mundo dos negócios e por aí fora. Isto trata-se de gráficos, de lucros e perdas, por exemplo. E esses gráficos também, quando são apresentados em comunidade, em reuniões de empresa, têm que ser explicados. O que é que aconteceu aqui para justificar estes dados. Portanto, não há nenhum fluxo de trabalho que não fique melhor quando não é explicado com uma história. O que eu quero dizer com isto? Por exemplo, as fichas técnicas dos equipamentos, equipamentos da Zscan, elas são difíceis de compreender, não contam a história na realidade do que o equipamento faz ou deixa de fazer em termos de fluxo de trabalho. As especificações técnicas referem a nomes diferentes, características dos equipamentos, portanto é muito difícil de comparar aquilo que é alhos com bugalhos, para dizer em bom português.
Por exemplo, a característica de autonivelamento que os X7 e os X9 têm, conseguem-se autonivelar até 3 segundos de arco. Isso significa que numa altura de um edifício, por exemplo, de 10 metros, podemos ter uma diferença máxima de 0.14 mm. Isto é menos de 1 mm, okay? Pouco mais de uma décima de milímetro, o que não é efetivamente nada. E se virmos em termos horizontais, essa diferença passa para 0.3 mm a 20 metros de distância da posição do scanner, que garante que os dados estão nivelados. Estes equipamentos que vamos comparar, portanto, X7, X9 e aqui estes outros, isto é feito em português, portanto agora vou mesmo chamá-los pelos nomes, o RTC e o BLK, a nossa concorrência. E podemos ver, quando organizamos os dados com uma tabela, apresentados visualmente, a diferença entre precisão e nivelamento é esmagadora. Os X7 e os X9 são muito mais precisos no nível de nivelamento que os outros scanners. E conseguimos ver em distância, 50 metros, este é o tipo de diferenças já na casa dos centímetros, vários centímetros, que podemos ter. Ou se preferirem em termos de uma representação visual, claro que uma história, se nada for feito para corrigir o nivelamento destes outros scanners, isto é o que os dados podem e costumam aparecer até a nível horizontal e a nível vertical. Portanto, os dados não ficam nivelados, há distorção de equipamento, há torções, há distorção dos dados, distorção e falta de nivelamento em horizontal. Portanto, o que é que normalmente se faz, sabem também como eu, normalmente se faz é que as empresas de fotografia são muito boas e percebe-se agora muito bem o custo de uma hora de trabalho em campo. O custo de uma hora de trabalho em campo é muito importante e esse custo normalmente está bem contabilizado. Já no mesmo não acontece, segundo a experiência, do custo de trabalho de uma hora de processamento de gabinete. Sim, há de ser menor, mas esse tem também um custo. O que é que se passa quando um laser scanner não tem dados que são perfeitamente nivelados? Há que trazer uma estação total para campo, há que medir os pontos de controle para depois a gabinete estar a corrigir os scans com os pontos medidos com a estação total. O que obviamente aumenta os custos de produção, aumenta os custos de captura e também aumenta os custos de gabinete. Portanto, não se trata da velocidade só de captura de dados de scan, trata-se do fluxo de trabalho. O que é preciso fazer para os dados saírem de acordo com a qualidade fotográfica que os nossos clientes esperam. E também como é que a velocidade seja de facto relevante e verdadeira. Este é um vídeo do nosso X9. Está programado para fazer um scan à resolução mais baixa sem imagens. E podemos ver que no ecrã diz que vai demorar 50 segundos e tem ao lado um cronómetro a comparar que vai demorar efetivamente 52 segundos. São 2 segundos mais. Este tempo inclui o tempo de fazer a autocalibração e de fazer o autonivelamento. E faz isto em todos os scans para garantir que não há necessidade de depois estar a trazer pontos de controle externos para corrigir o nivelamento destes instrumentos. Outros equipamentos dizem que fazem scan num certo X tempo, mas podem verificar, esse tempo não inclui, na verdade, o tempo que demora ao espelho atingir a velocidade de rotação necessária para começar a medir e a baixar essa velocidade outra vez para zero. E não se auto-nivelam como devia. Portanto, algo a ter em atenção. Novamente, o fluxo de trabalho é importantíssimo. Os equipamentos X7 e X-Note têm uma característica que lhes permite autocalibrar automaticamente. A analogia que fazemos aqui normalmente é que é como se levassem o vosso carro ao mecânico para verificar os pneus e os travões e o óleo e a água dos vidros e o acelerador e a caixa de velocidades, verificar e se alguma coisa não estiver bem, corrigir. É isto que nós queremos dizer com o nosso equipamento. O nosso equipamento faz essas operações todas de cada vez que é ligado para garantir que está sempre a funcionar em condições. Portanto, no caso dos equipamentos da Trimble, faz essa verificação e ajuste se for necessário, tanto em ângulos como em distância, o que é único no mercado. E faz isso de uma forma automática. E se o cliente quiser, pode emitir um relatório diretamente na caderneta do scanner como prova que essa calibração é feita
diariamente. Para além de, obviamente, evitar idas anuais à fábrica para serem calibrados e despender do acesso ao vosso equipamento durante esse período de tempo ou ter que alugar um scanner em substituição enquanto não tem acesso ao vosso laser scanner. Da forma que vou repetir, é sempre sobre o fluxo de trabalho. O fluxo de trabalho nos X7 e X9 é que são os únicos scanners no mercado que conseguem fazer o registro completo com todos os pontos capturados pelos scanners e fazer um refinamento, um ajuste no sentido dos mínimos quadrados de todos esses pontos e fazer a colorização da nuvem de pontos e georreferenciar graças ao ponteiro laser que estes equipamentos têm e exportar os dados para um formato que possa ser usado noutro software como AutoCAD, como Recap, tudo num tablet, Windows Tablet, que é desenvolvido e criado e suportado pela Trimble. Mais nenhum scanner no mercado vai permitir fazer isto. Mais nenhum scanner no mercado pode fazer isto. A velocidade de scan e a velocidade de captura são duas coisas diferentes. Portanto, é uma coisa que o que diz na especificação técnica, a velocidade máxima, o número máximo de pontos por segundo que um scanner pode ter, a velocidade é que o scanner realmente captura essa informação é diferente, depende de muitas coisas. Por exemplo, aqui nesta tabela, podemos ver que o tempo para completar um scanner em resolução média anda na casa dos 3 minutos e 30. Tendo em conta, por exemplo, o X7 consegue medir até meio milhão de pontos por segundo, o X12 até 2 milhões de pontos por segundo, isso não se reflete em que seja um scanner 4 vezes mais rápido. Porque este scanner tem um alcance que é quase o triplo do X7, porque tem um nível de ruído que é 3 vezes menor, mais de 4 vezes menor que o X7. Portanto, há muitos fatores que influenciam a real velocidade de captura de um scan. É sempre importante, é o fluxo de trabalho. Qual é a melhor forma de chegar ao resultado que queremos, mais rápida e mais precisa. Por exemplo, a Trimble X12, que é a nossa estação robótica de um segundo, tem esta capacidade única de capturar nuvens de pontos a partir das posições da estação. Portanto, vocês estão a fazer a poça poligonal e podem capturar scans diretamente a partir da poligonal. Portanto, os dados já estão registados ou unidos, como se fossem pontos discretos de uma estação total. E é o único aparelho que permite, então, depois em campo, fazer um cálculo de volume, por exemplo, aqui à cota mais baixa, diretamente na caderneta onde os dados foram capturados. Mais nenhum equipamento vai dar a possibilidade de fazer este cálculo tão rápido. Nem o X7, nem o X9, qualquer um desses equipamentos tem a pegar na nuvem de pontos, exportar, importar num software de gabinete e fazer esse cálculo aí. Podem argumentar, e eu não discordo, que este é o tipo de cálculo que se calhar pode e deve ser feito mais preciso em software de gabinete, mas isso não desconta o facto que se alguém quiser fazer um cálculo diretamente no campo, esta é a maneira mais rápida de o fazer, indiscutivelmente. O que só prova que às vezes dá para fazer as coisas um bocadinho mais rápidas, mas sempre a descontar um bocadinho da precisão com que se está a trabalhar. Os X7 e os X9 não fazem compromisso nenhum entre a velocidade de trabalho e a precisão com que se está a trabalhar. Tem um equilíbrio perfeito. Esta é uma situação para a qual os nossos clientes vão usar o ponteiro laser destes equipamentos. Conseguem ver ali um feixe laser vermelho na face do espelho fechado do X9, apontado para o chão. Esta funcionalidade é normalmente usada para apontar um alvo que foi medido com a estação total GPS para referenciar números de pontos. Temos clientes que agora usam isto quase como se fosse um substituto quase não, exatamente como se fosse um substituto da estação total. Porque às vezes já há jeito de medir um ponto que sabemos que o scanner não vai apanhar, porque conseguimos ver, ou porque está debaixo de uma folhagem, ou porque ajuda a delinear, a definir o limite de um caminho, de um passeio, e esse passeio está coberto por relva. Dá para chegar a relva para o lado e medir só 1 ou 2 pontos e codificar esses pontos. Ou estou por uma tampa de esgoto e medir à fita qual é a profundidade e adicionar essa informação como uma nota também no software. Este é o tablet que usamos para controlar o tablet, o scanner.
Isto é um exemplo da nuvem de pontos, onde foi medido um ponto ali no topo daquela bomba de água, daquela boca de incêndio. E então essa informação depois é transferida para o software de gabinete, seja lá qual o software que vocês estejam a trabalhar, é codificada com um ponto, tem as suas coordenadas, dá para editar, dá para usar para ajudar no desenho, o que é importantíssimo, evita de andar com uma estação de talatas para fazer esse serviço. Pessoas que levam o software realmente a sério deveriam fazer o seu próprio hardware. É por isso que a Trimble sempre tem uma aposta muito, muito forte naquilo que é a criação de controladores próprios que se possam suportar nos seus próprios aparelhos de captura de dados, neste caso do scanner. Isso garante que o equipamento funciona sempre, durante todo o tempo de vida de utilização do equipamento, anos. Garante que há sempre suporte da marca em todas as componentes do equipamento que os clientes investem. Garante que não há problemas de corrupção de dados, nem de transferência, nem ligações Bluetooth, nem Wi-Fi, nada desse género. E no caso da Trimble, o tablet é também à prova d'água, tal como é o scanner, e isto permite usar estes equipamentos para fazer mais e mais levantamentos fotográficos, que é uma coisa que cada vez se vê mais na indústria. E fiabilidade é importantíssima, tal como disse, o facto de terem coisas que trabalham juntos e são desenvolvidas por uma mesma marca evita este tipo de situações onde há cada vez mais problemas em respeito à qualidade dos dados, integridade dos dados, comunicações. Não se vê isso na Trimble. Designing your next product, O que é and you're considering the best a IP classificação standard IP? to ensure the product IP é performs termo once it's inglês in your para consumer's Ingress hands. Protection. But what exactly does your customer have in store for this device? We know in day-to-day life, people may encounter mist, spills, rain. But how much protection do we really need? And in daily life, we may encounter pollution, pollen, maybe dust. Really? Perhaps your greatest fear, you drop the device in the sink or a puddle. Or even worse. Ok, portanto percebemos que estes números numa ficha técnica explicam qual é que é a capacidade que o equipamento tem de se proteger contra o ingresso de partículas de pó e de água. Porque é que é importante? Porque os X7 e X9 são os únicos equipamentos no mercado que têm uma proteção 5-5, 5 para pó e 5 para água. Portanto, em sítios onde tende a chover, isto acaba por ser importante porque evita o ingresso de água. Sabemos que a eletrónica não gosta de água e depois podemos ter reparações caras nos nossos equipamentos. Não é isso que as marcas querem. Pelo menos não é isso que a Trimble quer. É por isso que desenvolve equipamentos o mais protegidos contra pó e água quanto possível. Nós trabalhamos com um parceiro aqui no Reino Unido que é a Syntu. Syntu é uma plataforma de visualização e colaboração de nuvens de pontos, nas quais, como expliquei, podemos ter a nossa nuvem de pontos completamente registada e refinada e colorida e exportada diretamente no tablet. O tablet tem Wi-Fi, podemos conectar esse tablet a uma rede, fazer upload da nova nuvem de pontos para a cloud, para a net, e esses dados ficam automaticamente disponíveis para ser partilhados com qualquer pessoa no mundo, em qualquer dispositivo, e os dados também, inclusive, se quiserem, podem ser descarregados em qualquer computador, num formato como S57 ou recap diretamente para poder ser usado num software de gabinete. Não há nada mais simples. Este aqui é um exemplo de como fazer isso. Portanto, estes são 3 projetos carregados no Syntu da mesma área capturada com os nossos 3 scanners, e de baixo tem um código QR que podem usar o vosso telemóvel neste momento para fazer o scan de um desses códigos e verão que vos leva à página onde estão esses dados já na net para serem partilhados. Esses dados podem ser disponíveis para ser acedidos, podem fazer medições, podem fazer anotações, podem fazer caixas de limite, criar viewpoints, pontos de vista, ferramentas muito, muito úteis numa empresa que tem agora, já está em utilização e desenvolvimento há 12 anos, com mais de 50 mil utilizadores pelo mundo, em mais de
3 milhões de scans carregados para essa plataforma. Esta é a vista de uma das estações deste projeto, com dados de X7. Podemos saltar de estação em estação, podemos ver o pormenor ali no tijolo. Também tem modo de visualização em 3D, se quisermos. Portanto, é sempre de acordo com o fluxo de trabalho mais completo. Portanto, quanto tempo é que demora a fazer um scan até ao ponto que temos uma nuvem de pontos exportada, incluída pelo meio. Isto é um exemplo com 5 scans com imagens baixa resolução em minutos para o X9. Portanto, mais ou menos 2 minutos ali. Registrar é rápido, faz no campo, não é preciso conduzir de volta para o gabinete para fazer isso. Colorização, se for necessário, e exportar os dados. Outros equipamentos podem ser um bocadinho mais rápidos no scan, mas depois demora mais tempo a fazer o registro. Capturam mais pontos, demora mais tempo a fazer o registro. Colorização também demora mais tempo. E não estou aqui sequer a incluir o tempo de condução de volta para o gabinete e a exportação, que também demora mais tempo. Este mais pequenino, eu admito que seja realmente mais caro, mas como é muito menos preciso, demora muito mais tempo a corrigir os dados em pós-processamento para ficarem direitos. As imagens têm muito mais resolução, demora muito mais tempo a importar e a processar as imagens, e daí que também demora mais tempo a exportar. É importante pôr um número, um valor numérico de quanto custa todo este tempo de produção até chegar ao ponto de monumento de pontos, não só o ponto de captura dos dados. Não sou muito imparcial nesta análise, mas sim, daí que eu digo que o X9 ganharia o prémio para isto. Uma análise diferente é, mas aqui no Reino Unido isto é importante, qual é que é o custo total de aquisição do instrumento num período de 5 anos. Valores indicativos do mercado, que incluem um custo de software de gabinete em todos os equipamentos, inclui um custo de calibração anual em libras, inclui um custo de aluguer de um scanner enquanto o vosso está em calibração. E podemos ver aqui que dá para comprar, no preço de 5 anos, 2 X7 e meio pelo preço de um destes. Podemos fazer algumas simulações, por exemplo, eu admito que nem todas as pessoas levam o scan para calibrar todos os anos, porque realmente é caro. Ao passo que nos da Trimble eles são calibrados automaticamente todos os dias para garantir a precisão do seu funcionamento. Isso obviamente baixa o preço do total de outros equipamentos, mas ainda assim podemos ver o mais vantajoso que é ter um scanner que se autocalibre, portanto garante que está sempre a funcionar em condições todos os dias, cada vez que o usamos. E se quiserem, porque alguns clientes, muitos clientes nossos até já prescindem do software de gabinete, portanto trabalham diretamente o nosso tablet diretamente para o AutoCAD, então aí podemos ver que a diferença realmente começa a ser um bocado diferente. Este é um tipo de análise que é importante ter. Estes equipamentos são os únicos que podem ser reparados e revistos no que é Irlanda. Temos equipamento próprio para fazer isso, portanto não há necessidade de mandar de volta para a fábrica. E resumidamente são os únicos scanners que se autocalibram, que se autonivelam, que têm um registro real e autêntico de todos os dados diretamente num tablet da Trimble, não é só um pré-registro, que podem trabalhar à chuva, mas aqui na Inglaterra, que tem o custo total de aquisição mais baixo ao longo do tempo, podem ser reparados no que na Irlanda, podem já oferecer uma nuvem de pontos diretamente no local de trabalho, no local de projeto, e têm um ponteiro laser que pode ser usado para tirar medidas codificadas com código, como fazemos nas sessões de teste. E podemos partilhar esses dados diretamente para uma plataforma net como o Cinto. E derivado disto tudo, tem o fluxo de trabalho mais rápido, do princípio ao fim. Espero que tenham gostado. Até uma próxima.